Olá, querido irmão e amigo. Acompanhe a leitura bíblica do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 ao 43. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O versículo 43 revela-nos que amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, o apóstolo João relata nesse capítulo a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, montado nos lombos de um jumentinho, para se cumprir a profecia de Zacarias 9, versículo 9. Se fosse César o Grande, Herodes ou qualquer rei, viria sem dúvidas alguma numa bela carruagem enfeitada com ouro e pedras preciosas, cercada de pessoas nobres e importantes. Com Jesus foi bem diferente. Estava montado num simples jumentinho que era emprestado. Querido, Jesus não possuía bens materiais, bens terrenos. A simplicidade de Jesus era notório. Ele mesmo, falando de si, disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, versículo 29. Pessoas com estudos, portadores de títulos, autoridades religiosas nos dias de Jesus Cristo se achavam maior, muito mais importante do que Jesus, quem dos profetas de Moisés. No capítulo 23 de Mateus, Jesus alerta a seus discípulos contra a hipocrisia dos fariseus e escribas, que falavam uma coisa e praticavam outra. Queriam ser notados pelos homens, sentar em local de destaque nos banquetes e sinagogas, ser chamado de mestres e cumprimentados em praças públicas, é o que nos revela os evangelhos. Era esse comportamento dos fariseus que Jesus pedia para que seus discípulos evitassem. Os fariseus, apesar de ser religiosos,
eram arrogantes, orgulhosos, excluíam, humilhavam e não tinham misericórdia com quem quer que seja. Jesus disse: aprendei de mim. Ele deseja, queridos, que sigamos os seus exemplos de acolhida, de humildade, aliviar o fardo do oprimido pelo diabo, ajudar quem perdeu a esperança, ser tolerante, esquecendo-se nossos interesses. Por isso, nos disse Jesus: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11 ao 12. Na leitura do texto que lemos neste dia, o capítulo 12 de João, percebemos que no dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, era um dia de festa. Além dos judeus residentes, diz a Bíblia, que havia gregos entre os que tinham subido a Jerusalém a adorar no dia da festa. Neste capítulo, percebe-se que, em companhia de alguns discípulos, Jesus aproveitou a oportunidade e começou a pregar o evangelho do reino, dizendo que quem lhe serve deve segui-lo. Pelo contrário, as pessoas que o ouviam não quiseram. O endurecimento do coração humano, queridos, continua mesmo nos dias atuais. Mais de 2000 anos passaram depois deste evento e da mensagem de Jesus, e o texto nos revela que pessoas daquela época não quiseram Jesus. No versículo 43, que alguns creram em Jesus, mas não confessaram, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Milhões, digo até bilhões de pessoas depois da vinda de Jesus Cristo à Terra que morreram, e creio que não se salvaram. A maioria desses acreditaram nos ensinos da Bíblia, acharam bonito as pregações, mas não aceitaram Jesus em seus corações. O Evangelho nos revela que as pessoas ficavam encantadas com os ensinos de Jesus, porque ele ensinava não como os fariseus, ele ensinava com a autoridade dos céus. Não confessaram como seu Senhor e Salvador a Jesus Cristo. Para não perder, queridos, o status religioso, ou seja, as benesses, os privilégios, e para não serem expulsos das sinagogas, pois os líderes religiosos de então proibiam pessoas que seguiam Jesus a frequentar os seus cultos nas sinagogas. Lembra daquele cego que foi curado por Jesus Cristo? Eles expulsaram o mesmo da sinagoga, e os seus pais ficaram tão amedrontados com essa possibilidade de não frequentarem a igreja, que chegaram a dizer: não, o meu filho tem idade, pergunta a ele quem o curou. Queridos, muitos naquela época inverteram os valores, as possibilidades. Buscar entre a glória dos homens e a glória de Deus, preferirem ficar com a glória dos homens, que é uma glória efêmera e que passa. Lembra que tudo que você amealhar, arrecadar, construir nesta vida física terrena, você vai deixar aqui um dia.
Anos atrás, eu vi um vídeo pequeno, uma reportagem de um homem que foi pastor mais de 20 anos, dirigiu 17 igrejas de uma denominação, possivelmente a maior denominação do Brasil, mas trocou tudo isso para ser um muçulmano e viver financeiramente bem em Dubai. Muitos anos atrás, eu era ainda um jovem pastor e soube, através de colegas de ministério, que uma seita, a unificação do falecido sul-coreano Reverendo Moon, estava pagando muito bem para pastores do Brasil para serem obreiros desta seita e pagava em dólar. E um pastor chegou até a brincar comigo. Se eu não gostaria de abraçar uma oportunidade financeira como essa, alguns de Goiás, minha terra natal, foram seguir esse líder e pregar suas heresias. O dinheiro fácil os atraiu. Muitos preferem buscar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Milhões de pessoas não se salvarão por causa de suas tradições, status, as escolhas erradas. Preferiram mais a glória humana do que a glória de Deus. Jesus chegou a fazer esta alerta. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Mateus 10, 34 ao 39. Os contemporâneos de Jesus, apesar de terem crido em Jesus, ocultaram esta fé e não a manifestaram, desprezaram o autor da vida, o Salvador do mundo, e se perderam eternamente. Religião sem Cristo, querido, não salva, não serve. Se o diabo tentou o próprio Jesus para ele trocar a glória de Deus pela glória dos homens, imagina nós, humanos. É incrível, queridos, este texto que desejo ler a vocês. E o diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 5 ao 7. Como vimos, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória. E Satanás disse que ele havia sido entregue tudo e que ele a daria a quem ele quisesse. Quantos não aceitaram de imediato esta proposta do diabo? Quantos que pela fama, dinheiro, riqueza, vendem as suas almas ao diabo? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. As glórias que vemos manifestadas no mundo são louros, fama, por posse de bens, de títulos de poder, mas tudo isso vai ficar na terra. Todos os dias morrem pessoas famosas, ricos, e nada levam nos seus caixões. Alguns
pretendem até se imortalizar, deixando seus nomes em hotéis, nos prédios que construíram, e as gerações presentes e futuros ficam com aqueles nomes ali registrados também nos seus prédios, porque nada disso vai adiantar depois da sua morte na eternidade. A glória e fama passam. Salomão deixou uma fortuna inestimável. Bebia em copos e vasos de ouro. Possuía 200 escudos das guardas que o serviam de ouro puro, querido. Para os irmãos terem uma ideia, Salomão ajuntou tanta prata como pedras que este metal perdeu seu valor em sua época. O texto de 1 Reis 10, do 11 ao 29, fala dessa sua riqueza. Entretanto, essa riqueza foi destruída pelo seu filho Roboão, já na primeira semana que o sucedeu. Salomão se salvou, é claro, mas não deixa de ser um exemplo ruim em muitas áreas de sua vida. O mesmo Salomão advertiu a nossa geração sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Li Provérbios 4, do 23 ao 27. Portanto, querido, busque aquilo que lhe pode dar uma glória eterna e não glória terreal, atentando para as palavras de Paulo a Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Capítulo 2, do 7 ao 8. Ora, ou você serve a Deus, ou serve ao mundo. Lucas, capítulo 16, 13, Jesus deixa claro isso. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, queridos, por fim, Jesus falou aos seus discípulos que eles teriam que fazer uma escolha. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. Querido, vale a pena servir a Jesus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Amém? Oremos. Querido Deus, por este momento aprazível, porque é um momento contigo, de estudo da tua palavra, sem dúvidas é o melhor momento da nossa vida.
o Senhor agrada quando estamos mantendo comunhão, fazendo o nosso devocional. Que o Senhor possa ajudar os meus irmãos, os amigos que assistem este programa, que eles possam nutrir uma intimidade maior com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A todos vocês que assistem o programa da Igreja Batista Nacional Água Viva de Florianópolis, um abraço fraterno e que Deus os abençoe grandemente.